Oi, segundo ano. Hoje a gente vai aprender um assunto novo na matemática. A gente vai falar sobre a multiplicação. Esse conteúdo está no livro 4, na página 137, e a gente vai bem devagar para a gente poder entender o que é a multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender sobre a multiplicação, mas antes disso, a gente precisa se lembrar da adição, porque a multiplicação e a adição, elas são bem próximas, são quase irmãzinhas, tá? Então, a adição é um processo de soma das quantidades. Ela vem da ideia de adicionar, né? E adicionar é juntar, aumentar as quantidades. Por exemplo, se eu tenho 3 mais 4, eu tenho 7. E como que eu descobri isso? Eu contei as quantidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mais 4 é igual a 7. Bem simples. A adição, ela é isso. É só a gente juntar as quantidades. Agora, a gente vai ver a multiplicação. Na multiplicação, também é bem simples. Ela tem essa mesma ideia de aumentar, só que na multiplicação, a gente conta muitas vezes. A gente repete quantidades que serão adicionadas. Tia, quantidades que serão adicionadas? Você tá ficando doida? Não, a tia não tá ficando doida, não. Lembra quando a gente estudou sobre a soma das parcelas iguais? Isso é a multiplicação. É a repetição de uma mesma quantidade. Quando a gente conta a mesma coisa várias vezes. Por exemplo, 3 vezes 5. Eu tenho 3 bolas. Eu tenho 3 bolas 5 vezes. Eu tenho 3 bolas, mais 3 bolas, mais 3 bolas, mais 3 bolas, mais 3 bolas. Então, eu vou contar todas as bolinhas que eu tenho e eu vou ver que eu tenho 15. Conta aí para você ver se eu não tenho 15. O 3, ele aparece 5 vezes. As 3 bolas, elas aparecem 5 vezes. Então, eu tenho 15 bolinhas. Vocês lembram que quando eu falei sobre a soma das parcelas iguais, eu usei a palavra vezes várias vezes? Para vocês poderem já começar a perceber essa similaridade, essa semelhança, tá? Com a adição e a multiplicação. Então, a multiplicação, ela nada mais é do que a adição, só que a adição de muitas parcelas iguais, tá bom? Bom, na matemática, quando a gente quer adicionar muitas vezes a mesma quantidade, a gente usa a operação da multiplicação. Essa operação, ela existe para facilitar esse processo. É muito mais fácil a gente contar assim do que se a gente contasse, por exemplo, mais. Quando tem uma quantidade de 3 até 4 parcelas, é muito fácil a gente só fazer soma. Mas quando os números ficam maiores, fica mais difícil da gente fazer soma. Por isso que a gente começa a utilizar a multiplicação. Multiplicar, se você pesquisar no dicionário, significa produzir em grande quantidade. Repetir, somar a mesma quantidade de um determinado número de vezes. Essa operação, ela é representada pelo sinal do X ou pelo pontinho, que a gente lê vezes. Por isso que o tempo todo eu vou falar vezes nesse vídeo, tá? Porque a multiplicação nada mais é do que uma continha de vezes. Quando a gente fala da adição, a gente fala de uma continha de mais. Na subtração, a gente fala de uma continha de menos. Na multiplicação, é uma continha de vezes. Vamos ver com outro exemplo, tá? Observa aí. Aqui eu tenho 4 vasos, ok? Em cada vaso, eu tenho 3 flores. Então, eu tenho 3 flores 4 vezes, ou eu tenho 4 vasos com 3 flores, tá? Na adição, a gente faria 3 mais 3 mais 3 mais 3. O número de flores aparecendo 4 vezes, que eu vou ter um resultado 12. Na multiplicação, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés da gente colocar 3 mais 3 mais 3 mais 3, a gente indica que o 3 está aparecendo
4 vezes. Ou até o inverso, vai dar no mesmo. Ó, 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Porque eu tenho o 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12. Então, 3 aparecendo 4 vezes é igual a 12. Tá? Você já viu uma bandeja cheia de brigadeiros e organizada em fileiras? Eu vou mostrar para você. Essa é uma bandeja cheia de brigadeiros deliciosos e eles estão arrumadinhos em fileiras. Você vai perceber que tem 5 fileiras, ó, uma fileira, 2 fileiras, 3, 4, 5, né? E cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brigadeiros. Então, eu tenho na adição 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Porque o 7 apareceu 5 vezes. Então, aí eu tenho o resultado de 35. Se você quiser, dá um pause no vídeo e conta aí quantos brigadeiros tem, que você vai ver que são 35. Eu já contei. Na multiplicação, fica bem menor, fica bem mais fácil. A gente coloca 7 vezes 5, que é igual a 35. Ah, como eu falei para vocês antes, se a gente colocar 5 vezes 7, também vai dar o mesmo resultado. Na matemática, as operações, elas têm nomes, elas têm uma nomenclatura, elas têm um termo, né? Na adição, não sei se vocês lembram, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, cada um dos números que a gente está somando é uma parcela. Então, a gente tem primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, quarta parcela, quantas parcelas aparecerem, e o resultado a gente chama de soma ou de resultado. A multiplicação, ela também tem seus termos. Na multiplicação, a gente coloca o algoritmo assim, um número em cima vezes o outro número embaixo, o resultado fica lá embaixo também, bem semelhante, né? Só que ao invés do mais, a gente coloca o vezes, tá? E a gente tem os termos multiplicando, que é o número que fica em cima, multiplicador é o número que fica embaixo, e o produto, que é o nome que a gente dá para o resultado. Então, só para a gente poder relembrar, o multiplicando, ele indica a quantidade que vai ser repetida, é o que fica em cima. O multiplicador, ele indica quantas vezes a gente vai repetir esse número, ou seja, aí está dizendo que eu vou repetir o 4 3 vezes. Eu vou colocar 4 mais 4 mais 4. E o produto é o resultado da multiplicação, tá? Então, lembre-se, sempre que você precisar calcular uma soma com valores repetidos, você pode e deve usar a multiplicação. Além de ser muito mais fácil, faz parte do nosso amadurecimento. Quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas novas e a gente precisa utilizar essas coisas novas, tá? Vocês estão ficando maiores e aí vocês vão aprender coisas novas. Uma dessas coisas novas é a multiplicação, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente poder fazer alguns exercícios juntos, tá? Esse vídeo vai ficar só com o conceito mesmo, para vocês entenderem a ideia da multiplicação. E já já a gente vai fazer exercícios juntos e depois vocês também vão fazer exercícios sozinhos. Combinado? Então, até daqui a pouco.